alguém querendo te ouvir? É sobre essa pergunta que vamos meditar. Estamos em um tempo em que muitas pessoas têm exposto as suas ideias, principalmente pelas redes sociais. Muita gente querendo falar e querendo dar as suas opiniões. Dizem por aí que falar e coçar é só começar. Mas vamos pensar um pouco aqui, pense um pouco. Alguém já quis conversar com você e você não tinha a menor intenção de ouvir essa pessoa? Ou por outro lado, você já quis muito conversar com alguém e esse alguém não tinha a menor intenção de te ouvir? Vou falar um pouquinho de um homem que tinha sido acusado de crimes graves, que estava sendo perseguido, que segundo a sociedade e principalmente os homens influentes daquela sociedade, estava dizendo que ele merecia pena de morte pelos crimes que ele havia praticado, que estava preso há 2 anos em função dessas acusações. A Bíblia deixa registrado algo interessante desse homem. Atos capítulo 25, verso 22 diz assim: Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: Amanhã o ouvirás. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Ele tinha sido acusado de crimes muito graves, estava sendo perseguido pelos judeus e principalmente a alta sociedade que eram homens influentes, estava dizendo que ele merecia pena de morte e que ele há 2 anos estava em uma prisão, preso. Bom, Félix foi o governador de Cesareia. E esse governador chamado Félix, ele tinha ouvido Paulo falar. Mas depois Festo, que na verdade o seu nome completo é Pórcio Festo, que era sucessor então de Félix e o atual governador de Cesareia. Então ele ouviu também Paulo falar. E Herodes Agripa, rei da Galileia e da Pérea, ele então declarou que gostaria de ouvir este homem. Por que os homens queriam ouvir Paulo falar? Tem 6 motivos aqui que eu quero apresentar de maneira rápida e condensada a você. O primeiro motivo que levava os homens a querer ouvir Paulo falar é porque Paulo tinha sabedoria para falar. Como é bom ouvir uma pessoa que tem sabedoria no falar. Espera a hora certa para poder falar. Eclesiastes fala sobre isso, que é tempo de falar e é tempo de calar. A pessoa que não tem sabedoria, ele fala em todo tempo, ele atropela, mas Paulo tinha sabedoria. E a pessoa que tem sabedoria, ele pensa naquilo que ele vai falar. Suas palavras sempre são pensadas e pesadas antes de ser pronunciada. Eclesiastes capítulo 5, versículos 2 e 3 diz assim: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Olha só, até diante de Deus nós temos que ter sabedoria para falar, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucos as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão das suas palavras.
Então a voz do tolo vem pelo muito falar. Então a primeira coisa que é importante para mim e para você, e por que é que os homens queriam ouvir Paulo falar, é porque Paulo ele tinha sabedoria para falar. Mas em segundo lugar, por que os homens queriam ouvir Paulo falar? Porque Paulo tinha conhecimento do que falava. Como é agradável ouvir uma pessoa que conhece aquilo que está falando. Sabe, meus irmãos queridos, muitas vezes as pessoas estão falando aí de tantas coisas, estão falando até da própria Bíblia, mas não conhecem a palavra de Deus. Sabe, quando muitas vezes eu dei o curso de noivo para os casais que estão prestes a casar, então determinado assunto que nós estávamos conversando, eu dizia para eles: o que vocês acham disso? Está certo ou está errado? E eles colocavam as suas opiniões, cada um deles colocava a sua opinião. Então eu perguntava para eles: o que a Bíblia diz sobre isso? E eles não sabiam responder. Sabe, Paulo tinha conhecimento daquilo que ele falava. Paulo tinha conhecimento daquilo que ele falava. Muitas vezes as pessoas estão aí sem conhecimento falando as coisas. Quando nós estávamos prestes a chegar no ano 2000, foi um alvoroço, uma correria, muita preocupação, porque havia se dito que 2000 chegaria, 2000 não passaria. Meus irmãos, isso não está na Bíblia, isso é uma palavra bíblica. Uma vez uma pessoa me disse que Deus fez o universo usando o poder da bomba atômica, e eu falei: onde que está isso? Na Bíblia. Eu falei: então me ache, quando você achar, me mostra onde que está, porque eu nunca vi isso. Ou seja, tem muitas pessoas que estão falando baseada no seu conhecimento. Mas Paulo não, Paulo tinha conhecimento, Paulo estava seguro daquilo que ele estava falando, ele conhecia aquilo que ele estava falando. Quando ele pregou no lugar chamado Bereia, então quando ele falava e ele anunciava tudo as questões sobre Jesus, então os bereanos, que eram pessoas estudadas, e eles iam na palavra para ver se era realmente de fato assim. E tudo que o apóstolo Paulo tinha falado, tinha pregado e anunciado a eles, exatamente estava na palavra de Deus. Sabe, Paulo tinha conhecimento do que falava. Então, por que os homens queriam ouvir Paulo falar? Primeiro, porque ele tinha sabedoria para poder falar. E depois, porque Paulo tinha conhecimento daquilo que ele falava. E em terceiro lugar, porque Paulo vivia aquilo que ele falava. Paulo não falava simplesmente para o outro fazer, mas ele vivia aquilo que ele falava. Em 1 Coríntios 11:1 diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe quantas vezes nós já ouvimos falar: olha para Cristo, não olha para mim. Mas não é o caso de Paulo. Paulo ele dizia: olha para mim. Veja o meu testemunho, olha em 1 Coríntios 4, versículo 16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Por quê? Porque ele vivia aquilo que ele falava. E ainda em Filipenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Sabe, é exatamente, meus irmãos queridos, como Jesus fazia. Jesus vivia aquilo que ele falava. E o apóstolo Paulo, então, aquilo que ele falava, ele vivia aquilo que ele falava. Sabe, uma certa feita, um pastor, ele pegou o ônibus e ele estava com várias sacolas. Então ele pegou o dinheiro e deu para o cobrador. E o cobrador voltou o troco para ele ficou segurando na mão. E ele ficou de pé com as sacolas. Então o ônibus estava cheio, conforme foi andando, e depois o ônibus foi esvaziando até que o pastor pôde se sentar. E quando ele se sentou, então ele pegou e foi conferir o troco. E ele viu que o troco estava errado.
O rapaz tinha dado troco a mais para ele. Então o pastor se levantou e foi até o cobrador e disse para o cobrador: você me deu o troco errado. E o cobrador disse para ele: eu não dei o troco errado para o senhor. Ele falou assim: filho, você me deu o troco errado, sim. Aqui tem dinheiro a mais, você errou no troco, você me deu dinheiro a mais. E ele disse para o pastor: não, eu não dei troco errado para o senhor. Então ele colocou o dinheiro e falou assim: então olha aqui, ó, você me deu o troco a mais. Ele falou: não, o troco a mais eu tinha dado para ver se o senhor era mesmo honesto, como o senhor prega lá no púlpito. Sabe, meus irmãos queridos, Paulo vivia o que ele falava. Sabe, e nós, meus irmãos, também precisamos viver aquilo que nós estamos falando. Porque falar e coçar é só começar, mas viver o que você fala é outra coisa. É por isso que os homens queriam ouvir Paulo. Por quê? Porque ele tinha sabedoria para falar, ele tinha conhecimento daquilo que ele estava falando, porque Paulo vivia aquilo que ele falava. E também, em quarto lugar, porque Paulo não vivia falando de si mesmo, mas de Cristo. De Cristo. Estamos num tempo em que as selfies estão por aí. E a pessoa fica enchendo as suas redes sociais com selfie, com selfie, com selfie, e tentando de alguma maneira se impor, se mostrar. Sabe, meus irmãos, eu penso que se Paulo estivesse vivendo no nosso tempo, ele não colocaria selfie. Com certeza ele não colocaria, porque ele não falava de si mesmo, ele não queria falar de si mesmo, ele falava de Cristo. Exatamente como Jesus fazia. João capítulo 12, versículo 49 diz assim: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então Jesus, ele não estava falando aquilo que ele pensava. Jesus estava falando aquilo que o Pai mandou falar. Paulo não estava falando de si mesmo, Paulo estava falando de Jesus Cristo. Essa era a meta, essa era a visão, era isso que Paulo sabia que tinha que fazer. Por isso ele não vivia falando de si mesmo. Como é desagradável quando você vai conversar com uma pessoa que todas as vezes ela vai interromper o assunto para colocar o assunto dela. É porque ela, sua casa, seus filhos, seu carro, sua casa, tudo nela, só fala nela. Paulo não. Paulo não vivia falando de si mesmo. E em quinto lugar, por que os homens queriam ouvir Paulo falar? Em quinto lugar, porque Paulo não vivia reclamando de tudo e de todos. Como é desagradável você conversar com uma pessoa que só reclama. Reclama do governo federal, reclama do governo estadual, reclama do governo municipal, reclama dos vereadores, reclama da polícia, reclama dos vizinhos, reclama dos irmãos da igreja, reclama de tudo e de todos o tempo todo. Como é desagradável esse tipo de pessoa que só reclama de tudo e de todos. Não é o caso de Paulo. Sabe, meus irmãos, Paulo, ele escreveu várias cartas na prisão, e quando ele estava na prisão, ele escreveu as cartas, e as cartas que ele escrevia não era para reclamar, e sim para consolar, para recomendar, para divertir, para edificar a igreja, para edificar aquelas pessoas que estavam recebendo aquela carta, e não para se lamentar, para reclamar. Nem Deus aguenta o murmurador, nem Deus aguenta. Por isso, as pessoas, os homens, queriam ouvir Paulo falar. E por quê? Porque Paulo tinha muita sabedoria para poder falar, porque tinha conhecimento daquilo que falava, porque vivia o que falava, porque não vivia falando de si mesmo, mas de Cristo. E porque Paulo também não vivia reclamando de tudo e de todos. E em sexto e último lugar, por que os homens queriam ouvir Paulo falar? Porque Paulo tinha sobre ele a unção do Espírito de Deus. E quando um homem ou uma mulher tem a unção do Espírito de Deus sobre ele, com certeza as pessoas vão querer ouvir essa pessoa falar.
porque certamente quem tem o Espírito Santo de Deus vai falar com sabedoria. Então, certamente a pessoa que tem o Espírito de Deus vai falar com conhecimento, certamente vai falar aquilo que vive, ela fala o que vive, e também vai falar mais de Cristo, mais de Deus do que si mesmo, porque como é agradável conversar das coisas de Deus, como é agradável, as horas passam tão rapidamente. E quem tem o Espírito de Deus não vive reclamando o tempo todo, o tempo todo. Agora, Paulo tinha o Espírito Santo de Deus não por um acaso, mas porque ele buscava, a cada dia ele buscava o Espírito de Deus. Ele precisava do Espírito de Deus. Ele tinha motivo para reclamações, sem dúvida nenhuma. Ele podia falar de si mesmo, ele podia se vangloriar, mas porque ele buscava do Espírito Santo de Deus para a sua vida, esse revestimento a cada dia. Então Paulo tinha todas essas características, falava com sabedoria, tinha conhecimento do que falava, vivia o que falava mais de Cristo do que de si mesmo e não vivia reclamando de tudo e de todos. A pergunta que eu tenho para fazer é: os homens querem te ouvir falar? Será que os homens estão querendo te ouvir falar? Porque os homens queriam ouvir Paulo falando. Atos capítulo 25, versículo 22. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Que possamos ter o Espírito de Deus sobre nós. E assim, com certeza, vamos buscar sabedoria na palavra de Deus. E porque buscamos sabedoria, vamos ter conhecimento da palavra de Deus e vamos falar com conhecimento. E vamos viver aquilo que nós estamos buscando. Não estamos buscando para falar para os outros, em primeiro lugar para viver aquilo que nós estamos buscando. Vamos falar muito mais de Cristo do que de nós. Importa que Ele apareça e nós sejamos diminuídos. Importa que Ele seja glorificado e nós vamos ficar do lado para que o nome do Senhor seja engrandecido sempre. Não vamos viver reclamando, porque a palavra de Deus diz para nós: em tudo dai graças. E assim, as pessoas vão querer te ouvir falar. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, muitas vezes, Senhor Deus amado, somos os indesejáveis. As pessoas não querem nos ouvir falar. Parece, Senhor Deus, que procura uma desculpa para sair de perto. Muitas vezes ficamos chateados com tudo isso e não entendemos. Não era o caso do apóstolo Paulo, Pai amado. Essas autoridades, esses homens da época, Pai, governador, rei, queria ouvir Paulo falar. Muitas pessoas ouviram Paulo falar. Pessoas eminentes, Pai, pessoas influentes, pessoas simples, Pai amado. E o apóstolo Paulo falou e não perdeu a oportunidade. Ajuda a mim e este meu irmão, esta minha irmã que me ouve, Pai amado, para que possamos, Senhor Deus querido, ser um instrumento de bênção nas suas mãos. E aquilo que vamos falar, Senhor Deus, venha glorificar o teu nome e venha trazer, Senhor Deus amado, bênção no ouvido daquele que está ouvindo. Pedimos sua direção, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, que Deus abençoe você grandemente. E um grande abraço desse pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.